Salve, Legião, aqui quem fala é o Cliff, e sejam muito bem-vindos a mais um Fora da Linha. Eu já ia falar na hora do evento, cara, que merda. Tô gravando muito solo esses dias aí, então é bem normal, cara. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as consequências de você ser gado de política. Mentira aí, ó. Eu já vou trair. Mano, eu vou falar um negócio pra tu, Hitomi. Cara, todas as vezes que a gente gravou algum vídeo falando da situação política do Brasil, deu BO pro canal, cara. Ou às vezes é porque o engajamento é uma merda, ou às vezes porque o engajamento é tão grande que derruba os vídeos que vem depois, cara. Então, eu não gosto muito de gravar política por causa que política geralmente dá BO, cara. Ah, cara, mas essa vale a pena. E antes de tudo, olá, meu caro ouvinte. Como vai você? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Seu amiguinho Hitomi aqui está prestes a fazer um podcast junto com o Cliff, um podcast extremamente antidemocrático e terrorista, diante aqui dos atos que estamos vendo sobre Brasília, né? STF é brincadeira, STF é brincadeira, Por favor, STF é Xandão, não me pegadinha, prenda, cara. eu tô só zoando aí, né? É tudo uma grande brincadeira. Tanto que a ideia original do podcast de hoje seria sobre a arte arte, né, entre aspas, do cool code, de você gostar de ser corno, de estar nessa situação. Mas como tal qual os caras que estavam assistindo Dragon Ball em 2001 e foram pegos de surpresa com uma reportagem da Globo sobre um certo edifício aí duplo, né, que caiu, a gente também mal chegou em casa de uma caminhada, ligou a TV e viu um monte de cara com camisa do Brasil cagando na mesa do Alexandre de Moraes, cara. Eu acabei de ver esse vídeo aqui, eu Cara, não estou acreditando até agora. Datenão trabalha de segunda a sábado, cara. Os caras tirou a única folga do cara pra poder falar de política, velho. Ah, mas essa daqui foi Pega, que interessante, merda. velho. Que merda, velho. Ó, sim, pessoal, a gente ia falar sobre o. A gente ia gravar um podcast inteiro falando sobre aquele médico fortão lá, mas aí acabou de que. Sobre a arte em que ele gosta de fazer, aparentemente. Mas aí acabou de que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre infelizmente, né? Uma coisa que era previsível, a gente só não sabia quando ia acontecer, mas aconteceu hoje. A gente não costuma concordar muito com o Nano Moura nesse podcast aqui, mas eu tenho que admitir, mano, que o cara para poder sair no domingo, num frio que tá pra poder quebrar vidro no Planalto, ele tem uma vontade muito grande de ser corno, velho. Na moral, mano. Bom, Puta vamos dar merda, uma hein? introduçãozinha básica. Eu e o Cliff tava fazendo uma caminhada agora há pouco, e uma coisa que a gente comentou foi que, meio que, entre aspas, fizemos umas predições. Não é predição, é previsão, esse é o termo correto. Nós fizemos umas previsões Deduções do futuro. no podcast que a gente falou pós-resultado eleitoral. E se bem me lembro, eu disse que a gente não achou que ia virar uma Venezuela e que os caras não iam zoar. Tipo, a gente achou que as coisas fossem piorar, mas não no nível que esperava. E vamos lá, não piorou ainda. Tipo, é claro, a gente teve alguns problemas, tipo o dólar ter atingido a maior alta desde épocas de períodos de pandemia, criação de moeda Mercosul, enfim. Economicamente, os caras conseguiram fazer uma desgraça em 8 dias, né? Isso é uma coisa que eu não estou crendo até agora. E, vamos lá, o que eu realmente não creio que aconteceu ainda é o quanto esse governo não tem ordem, cara. Vamos lá, os casos que a gente está vendo agora domingo é uma prova de que realmente não existem amizade, não é amizade o termo correto, não existe harmonia no governo. De fato, eu vejo até alguns nacionalistas falarem que o caminho correto é a união, né, e que não importa quem entrasse fosse um fantoche. Cara, pode até ser verdade, pode até ser verdade. Mas isso não vai acontecer, cara. Metade do país odeia quem tá no governo e a outra metade odeia o candidato que não entrou. Infelizmente, para harmonia não vai ter. E isso aqui deixou bem claro, cara. Inclusive porque o governo, mesmo ele estando indo para caminhos autoritários, não existe ordem nenhuma. Você quer comentar alguma coisa aí, meu nobre Clef? Cara, sim e não, cara. É que assim, é muito complicado. A gente tá numa situação que era previsível. A gente até comentou um pouquinho no outro podcast que a gente falou sobre as eleições, que o Brasil ele tá muito polarizado e até mesmo de um ponto de vista
até mais objetivo, a gente poderia dizer que nenhum dos candidatos que entrasse, eles estariam representando verdadeiramente a população. Porque, sem contar que as eleições foram, obviamente, bem acirradas, grande parte dos eleitores que estavam aptos a votar não votaram, e muitas pessoas que nem mais precisam votar, eles não votaram. Então a gente tem a gente pode dizer que está 1/3 da população aí, cara. Então, assim, é uma situação bem complicada com respeito ao representante. Eu acredito, obviamente, que se o Bolsonaro tivesse vencido, o que está acontecendo agora não estaria acontecendo. Mas eu tenho uma opinião um pouco... Eu acho que o Hitomi não pensou no que eu estou pensando aqui, e vai ser interessante a gente conversar a respeito disso. Que talvez, é uma suposição minha, é um devaneio meu, mas isso está com muito cara de que não é movimento de direita. Sim, sim. Cara, eu sou muito apreciador daquela frase: quem ri por último ri melhor. A Copa do Mundo meio que mostrou isso aí. A gente riu primeiro da Argentina porque ela perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, e no final das contas, quem riu por último fatalmente riu melhor. Então, eu vou falar mal de todas as consequências negativas que essa invasão ao Planalto deu, para no final eu dar uma white pill para vocês. Vamos lá, cara. Primeira coisa, domingo, tá à tarde, Congresso vazio. E vamos lá, cara. Se o Lula já não gosta de trabalhar em dias comuns, cara, imagina num domingo, onde provavelmente essas horas ele devia estar altamente cachaçado. E eu tenho certeza que ele tem o melhor maquiador do país, porque ele não transpareceu isso aí na coletiva que ele deu agora há pouco. Então, o governo ele pode cagar muita coisa com dinheiro, mas pelo menos ter um bom maquiador para cobrir a embriaguez do Lula, ele tem. Isso é um mérito pro Nove Dedos. E vamos lá. Cara, realmente, tem muitos caras que estão dizendo que isso foi uma espécie de operação psicológica, né, eles chamam de psyop, para fazer o governo aumentar o autoritarismo, que meio que a gente já estava caminhando. Foi uma espécie de aceleração. Por que eu falo aceleração? Porque aqui é um ponto que eu discordo dos caras. Eu acho que mesmo que não tivesse tido essas invasões e, vamos dizer assim, os manifestantes tivessem jogado dentro das quatro linhas, eventualmente a gente ia chegar num nível de censura que é possível que aconteça nas próximas semanas, visto o que aconteceu no dia de hoje. E tem aquela segunda opção, né, cara? O Brasil a gente sempre fica naquela promessa de que agora vai, de que as coisas vão ser resolvidas, e é muito propenso as coisas a não darem em nada. Talvez até tenham piorado algumas coisas de feito esses atos. O que você acha aí, Cliff? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos aos fatos. Agora há pouco acabou de sair a notícia de que a polícia militar... Não, perdão, estou passando por cima das coisas. Que na noite anterior, ontem foi o quê? Sábado, né? Sábado à noite, alguns carros, no caso ônibus, do exército estavam no redor daquela região de Brasília. Ou seja, prevendo que alguma coisa podia acontecer. E agora surgiu um boato de que parece que a polícia flexibilizou, entre aspas, o acesso desse pessoal. Ou seja, não é coagindo, é contribuindo, na verdade. Sendo conivente para com os atos. Para que isso acontecesse. Se você é idiota e tem 80 de QI, você vai deduzir: nossa, a polícia está do lado dos manifestantes e não sei o que, não sei o que. Eu já não acho que seja isso. A gente tem que olhar a situação de um ponto de vista não tão muito simplificado, porque quando você simplifica as coisas, você chega a deduções óbvias. E às vezes nem sempre o óbvio, aquilo que está na nossa cara, é a verdade. Não estou deduzindo, não estou dizendo que isso que eu vou falar agora aconteceu. Mas isso está com muito cara de ordem superior. Tipo, libera o acesso, vamos deixar eles entrar. Tipo assim, um movimento de facilitação para que houvesse uma revolta e, consequentemente, gerar consequências negativas a médio e longo prazo, que é o que o Hitomi acabou de mencionar a respeito de eventuais
censuras que o governo venha gerar posteriormente. Então, sim, cara, eu não consigo sair da minha cabeça que esse é um movimento que não parte necessariamente da direita. Ah, sim, não é algo já orgânico, houveram, né? isso, já houveram algumas explicações aí, inclusive alguns comentários que eu vi na Band, vou falar que eu vi na Band, de que existem boatos de que o Bolsonaro incentivou as pessoas entre linhas a fazer isso, o que já mostra que é algo idiota, porque até mesmo eu que não costumo defender política, que eu tenho que admitir que durante o final das eleições o Bolsonaro ficou praticamente calado, ele não abriu para falar nada, então isso não faz nenhum sentido. Agora que acabou tudo e o Lula assumiu, o Bolsonaro se revoltou. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vamos usar o cérebro aí, né? Não, cara. Então não, cara. Pode falar então, mas eu não acredito nisso, velho. Eu sinto mesmo. Não, cara, esse lance de que foi o Bolsonaro que arquitetou. Cara, eu acho que nem o esquerdista mais cego de ódio acredita nisso aí. Igual você falou, depois que o Bolsonaro perdeu, ele ficou quieto. Ele não falou um A. Ele nem tá no Brasil mais já tem algumas semanas. E, cara, eu vou mais além, cara. Eu tenho certeza que pós-derrota, velho, o Bolsonaro fala secretamente com o Xandão pedindo desculpa pra ele não ir parar na cadeia e pra não cancelarem o passaporte dele e extraditarem ele aqui pro Brasil. Inclusive, isso vai ser uma coisa que eu vou falar na parte boa, né? Como falou, pra vocês não ficarem com gostinho amargo, vocês aí que gostaram do que viram agora há pouco. Mas não tem um dedo do Bolsonaro nessa manifestação. E na parte boa eu vou explicar o porquê que isso é um benefício. A segunda coisa que fortalece aquela ideia de que não é orgânico e que talvez tenha operações psicológicas por trás dessa invasão é porque ela remete muito, se o Cliff se lembrar, em 2020. Capitólio. Exatamente, a invasão ao Capitólio. Para quem não se lembra, aconteceu uma coisa muito interessante na política americana, que é o seguinte: quer vocês acreditem ou não na democracia, o americano acreditava. E ele acreditava piamente, sabe? A mesma crença que ele tem pela democracia era que o brasileiro tinha alguns anos atrás pela Copa do Mundo, sabe? Que quando o Brasil ele chegava lá e ganhava, eles realmente achavam que o Brasil era extremamente forte. E mesmo tipo até 2010, se o Brasil perdesse a Copa do Mundo, o pessoal obviamente ficava triste, mas eles não se importavam, porque eles sabiam que a próxima Copa do Mundo o Brasil realmente viria forte e poderia bater de frente com qualquer seleção que fosse. Você vê as ruas pintadas, aquele sentimento de união nacional. Isso poderia se transfigurar nas eleições americanas. Curiosidade ou não, vocês sabiam que campanhas eleitorais eles meio que duram a vida inteira nos Estados Unidos? Assim como a eleição acaba, meio que os caras já estão se preparando para a próxima. O americano ele acreditava piamente na democracia. Mesmo que ele perdesse, né, o candidato que ele não gostasse entrasse no poder, é óbvio, né, a tristeza de derrota vem, isso é comum. Mas eles realmente acreditavam que eles se recuperariam na próxima eleição porque eles acreditavam nesse sistema. 2020, com pandemia, suspeitas de fraude, votos fantasmas, por conta do coronavírus, o pessoal acabou voltando para uma espécie de voto por correio. E cara, tinha muita coisa estranha. Teve cidade em que tinha literalmente 0,1% de chance do Biden virar e ele virou. Gente que morreu nos anos 90 enviando carta votando nele. Então, assim, um pilar muito importante no cenário americano, que é a eleição. O cara já teve o CPF cancelado e ainda tá Exatamente. votando. Uma coisa que foi realmente, que era vital para o funcionamento americano, que era a democracia, foi quebrada. Vamos dizer assim, a sensação que o brasileiro já tem uns 30 anos dele ir votar e ele nunca ter a certeza se o voto que ele deu foi realmente para o político em que ele votou, foi uma sensação nova para o americano, ele sentiu pela primeira vez. E se vocês lembram, cara, teve gritaria, porrada, tiro, teve realmente violência. Muito se especulava, até mesmo por causa da morte do George Floyd, que juntando isso e a eleição ocorreria uma guerra civil americana. E um dos eventos que precediram isso aí foi a invasão do Capitólio. Muitos caras acabaram fazendo uma incursão até a Casa Branca para tentar fazer, né, ver se tinha alguma coisa que dava para fazer que mostrasse as fraudes nas urnas. E infelizmente não deu em nada, né? Acontece.
E você percebe uma certa semelhança com o Congresso, que, como falou, foi numa parte em que realmente não tinha tanta relevância, igual, por exemplo, assim, eu conseguiria entender uma invasão ao Congresso se tivesse, tipo, hoje, domingo, se tivesse algum ministro, que também não foi só o Congresso, o STF também foi invadido, tanto que eu falei no começo até que soltaram um vídeo de alguém cagando na mesa do Xandão, e Cara, mostraram um vídeo, os caras já estão lá dentro, velho. É muito bom, mano. então, aí vamos lá, e como eu falei, se tivesse algum ministro do STF ou o próprio Nove Dedos ali, eu até consigo entender, porque eu vou falar igual o Cliff, né? Vai que eu falei igual pro Cliff. Vai que, né, com um desses caras lá, fizesse aquela de que o cara se cometeu suicídio com 6 tiros nas costas, né? Então, mas não teve, né? Então fica essa questão de se realmente não teve ordens diretas e, infelizmente, isso vai acelerar uma coisa que, na minha opinião, já ia acontecer. Tem gente que fala, ah, não, agora as coisas vão piorar. Cara, elas já iam piorar. O máximo que aconteceu, eles aceleraram, entendeu? Se antes o governo ele ia fazer sem motivo, agora ele vai fazer com motivo. Mas ele ia fazer, entendeu? Não sei se o Cliff quer falar alguma coisa sobre a relação com o Capitólio, né? A semelhança. Não, cara, justamente por causa do Capitólio que eu tava prevendo que isso fosse acontecer, mas de fato eu concordo contigo, cara. É muito. É aquele negócio, a gente já comentou isso no podcast anterior, cara. Que parece que tudo que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil, só que de uma forma piorada. Ah, e o Capitólio é basicamente o que tá acontecendo hoje, cara. Então, a gente tá tendo a nossa versão do Capitólio aí. Fiquem atentos às próximas coisas que vão acontecer nos Estados Unidos, porque provavelmente vai acontecer uma versão piorada aqui no Brasil, cara. Essa é a minha opinião a respeito disso. Tá legal, então, você tem mais alguma coisa ruim pra falar dessa ocasião? Cara, na verdade não, cara. Eu achei bem engraçado só isso. Ah, sim. É algo realmente previsível. Então, se você for comentar alguma coisa, eu completo. Mas basicamente era isso, né? Bom, Das partes ruins, né? bom, então, dito isso, né, vamos começar a brancopilar o ouvinte que teve algum pingo de esperança. Olha só, primeira questão, só uma dica aí, o Cliff falou que o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil em pouco tempo. Então, já dá pra olhar algumas coisas e dizer que é realmente atesta isso aí. Por exemplo, teve um tempo atrás a eleição para o senador, não lembro se era senadores, enfim, para os cargos que estão abaixo do presidente. E os republicanos ganharam. Se você não sabe aqui, porra, vai pesquisar, mas cara, republicanos seriam basicamente, vamos dizer assim, a direita americana, os democratas seriam a esquerda. Houve uma maioria de republicanos no governo, tal qual aqui no Brasil o Congresso ele foi, vamos dizer assim, as alas mais à direita ganharam, né? Inclusive teve até um cara, acho que é Nicolas o nome dele, ele foi o candidato mais votado da história para O Noia, o Noia não, como é é que o é? O cara que. Massacote que Não, não do o Nicolas, se você que não não do conhece o Massacote. ouvinte, ele é o cara que tá naquela imagem do. Faz o L, saca? O cara que fez o vídeo lá meio escuro. Aquele cara é o Nicolas. Ele foi o deputado acho que mais votado da história do Do Congresso. Massacote. E vamos lá. Qual foi a coisa que mais me surpreendeu nesse caso? A primeira, a direita não morreu com o Bolsonaro. Que, tipo, eu não consigo imaginar o Bolsonaro tentando a reeleição em 2026. Eu não acredito nisso. Até porque, cara, eu nunca vi vamos dizer assim, uma pós-derrota tão forte de um governador, né, de um líder, igual foi o Bolsa. E, vamos lá, eu ainda acredito que é capaz, por exemplo, do PT morrer o dia que o Lula deixar de existir. Mas hoje a gente viu que não foi isso. Igual, por exemplo, tem até cara brincando, né, que nessa invasão no Congresso teve mais gente do que pessoas na posse do Lula. Acho que verdade também, eu concordo. E, vamos lá, a primeira coisa que foi isso, que a direita ela tá começando a entender que eles podem existir sem o Bolsonaro. E a segunda coisa que eles entenderam é uma coisa que o Bolsonaro ele não entendeu, que vamos dizer assim, não dá para resolver as coisas dentro das 4 linhas da Constituição, né? Que ele sempre falava aquele discurso e o pessoal ficava bravo, tudo, e com razão. Porque, olha só, os caras também aprenderam que não dá para confiar em militar, que o exército, ele
só pensa nele mesmo. E, tipo, o governador que prometer que vai manter o cargo e a estabilidade dele, eles não vão. Eles vão defender e não estão nem aí. Sei lá, acho que o único. Acho que o único dos três poderes do exército que não, vamos dizer assim, não reconheceu o Lula, acho que foi só a Marinha. E a Marinha ela já tem um histórico um pouquinho de, vamos dizer assim, se opor a regimes mais vermelhos, vamos assim dizer. E foi o caso que aconteceu agora. Então, é óbvio, as coisas vão piorar, mas se a gente tiver muita sorte, cara, disso aí pode sair um líder que realmente conduza a direita. E eu tô falando um líder de verdade. Um cara que não vai ter medo de peitar o sistema, um cara que vai proteger os apoiadores e vamos falar, um cara que realmente vai guiar essa nação pro caminho certo. Porque já hoje a gente aprendeu que os caras ainda têm vontade, sabe? Eles podem ter caído, mas não estão realmente derrotados. Dá pra você ter reagido, dá pra você ter uma energia por trás de tudo. Não sei se o Cliff vai concordar. Cara, eu acredito que é o seguinte, eu já deixei bem claro microfone. Já deixei diversas vezes claro aqui no podcast que nenhum dos governos que entrou, e provavelmente nenhum dos que vão entrar, governos que entendam a democracia como algo funcional, foram e serão do meu agrado. Agora sim o STF me pega. Enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade de que dá pra resolver as coisas dentro do caderninho, se é que vocês me entendem, esse país não vai pra frente, cara. Eu enxergo o governo, a forma como um governo é estruturado de uma forma completamente ineficaz. Não tem como você construir uma nação forte em 4 anos para que dá 4 anos que vem o Edmundo Pereira da Silva Costa vote no candidato do time vermelho, enquanto, você entende que o cara do time azul tem mais vantagem de melhorar o país, no caso. Então, não tem condição, cara. Você tem um país onde a maioria dos senadores e dos governadores foram eleitos de base de direita, enquanto você tem um presidente que é de esquerda, ou seja, isso não tem como dar certo, isso nunca daria certo. Então, eu não acredito, eu tenho que falar com as palavras, cara, eu não acredito na democracia. E é basicamente isso. Bom, a segunda coisa aqui, os líderes, vamos dizer assim, antigos da direita estão condenando os atos, né, falando que tem que ser democrático e que tem que... Vamos dizer assim, um discurso parecido com o do Bolsonaro, de que você tem que fazer as coisas dentro das 4 linhas da Constituição. Cara, o povo já cansou, velho. E, tipo, eu vi vídeos aqui agora de cara batendo no exército chegando a cavalo. Tipo, dos caras realmente jogando coisa, reagindo com violência. Eu vi. Mano, os manifestantes, cara, parecia cena de anime, cara. Os manifestantes derrubou o guarda do cavalo, deixou o cavalo de boa e começaram a dar porretada no cara do exército, cara. Eu achei muito engraçado. E a segunda coisa, que é mais inacreditável, é que a esquerda, que sempre falou mal da polícia, sempre odiou a PM, cara, tava pedindo ajuda e tava pedindo a Deus que o exército fosse lá e resolvesse as coisas. Então vamos lá. Se você tá numa situação dessas, eu acho que não tem como achar que os próximos anos serão normais. Eu tinha falado que eu não dava pra saber o que vai acontecer nos próximos meses e até anos. E hoje só confirmou isso aí. Ao mesmo tempo que eu tava quase entregando os pontos e achando que o Lula vai cagar e não vai ter o que fazer, a gente vai ter que esperar até novas eleições pra quem sabe tirar ele dali, eu tô achando que não, cara. Essa invasão, cara, mostrou que os caras ainda têm força de vontade, saca? E feito isso, como eu falei, quem sabe um cara realmente alinhado, um cara que realmente não fosse frouxo igual o antigo presidente, não seja, tipo, surja daí, né? Porque eu acho que a última coisa que falta pra direita realmente entrar em ascensão seria um líder, de fato, saca? Feito isso, talvez as coisas pudessem melhorar pra eles. E é óbvio, como eu falei, infelizmente agora vai ser só dor de cabeça e as coisas elas vão piorar. E aqui eu vou falar um negócio que eu acho que vai contra o que eu falei da parte ruim. Eu não acho que seja totalmente psyop ou alguma operação feita por fora, porque já era esperado, sabe? A gente vive num país muito polarizado. É impossível a gente chegar num estágio de harmonia total, pelo menos nos últimos anos.
Você quer olhar, por exemplo, pega em 2018. Eu lembro que uma coisa que sempre uniu o brasileiro, é igual eu tava falando, a Copa do Mundo. E desde 2018 isso já não é uma coisa tão fechada assim com a realidade. O pessoal tá deixando um pouquinho mais de assistir a Copa também. É um fenômeno que vai acontecendo com cada vez mais frequência, são os caras torcendo contra o Brasil, torcendo para algum outro país. Sim, sim. E vamos lá, tipo, igual, por exemplo, os caras não querem investir em mais nada, tipo, não pinta a rua, não coloca bandeirinha. É porque realmente tá foda as coisas, sabe? Não dá pra saber o que vai acontecer muito bem. Cada dia que o Lula abre a boca acontece alguma tristeza. Inclusive, né? Ele já declarou agora há pouco intervenção federal no DF, né? Pra tentar conter as coisas. Então, é muito provável que ele vai tentar usar esse aval pra aproveitar e começar a passar as coisas que vão realmente quebrar as nossas pernas, tipo aqueles modelos econômicos que não vão funcionar, programas que vão promover a bandidagem, né? Então vai piorando assim. O carecão, infelizmente o STF hoje é movido por uma vontade, tipo assim, movido por vontades baixas, sabe? Eu acho que até o Olavo de Carvalho ele falou uma vez que, por exemplo, não dá pra você julgar a lei no Brasil, porque, tipo assim, lei você entende que todas as coisas vão seguir um princípio. Igual, por exemplo, assim, é esperado, né, que a lei siga os princípios da justiça. Então, sempre que tiver algum caso, né, que vá a julgamento, todas as ações deverão ser tomadas visando só um padrão, que é você justiça. A justiça é o quê? É a nivelação de, enfim, é a nivelação, você deixar as coisas no meio termo. Vamos dizer assim, tem um cara que ele vai lá e faz alguma coisa que desnivela, tipo, ele passa pela vantagem indevida, e tem um cara que, a vítima, que foi, que sofreu injustiças de forma indevida. A justiça ela vai nivelar isso aí. E isso não existe no Brasil. Então a parte ruim também, né, mesmo que já tenha acabado, é que como esse pessoal é movido por motivos inferiores, as coisas devem piorar. Principalmente porque o Xandão, ele é a cara do STF. O pessoal esquece que acho que são 11 ministros, né? Então, ou seja, além dele tem mais outros 10. Mas, obviamente, ele é meio que visto como a cara. Sempre precisa ter alguém para ficar com o mérito. Infelizmente, acho que vai fazer alguma coisa, né? Porque, como falou, cagaram no gabinete dele e arrancaram a porta dele. Que eu vi outro vídeo disso aí. Então, né, vai ser isso aí. E a segunda coisa, o pessoal que tá falando que estão, vai dando munição pro inimigo. Cara, na moral, o que nos últimos 4 anos o pessoal ser educadinho e fazer manifestação que não atrapalha ninguém resolveu? Porra nenhuma, cara. Como falou, os últimos 4 anos foi bolsonarista sendo preso, discurso sendo censurado e gente indo pra cadeia porque trabalhou na pandemia, né? Então, tipo, tem o seu lado ruim, mas eu vejo isso aqui como um grito de esperança, sabe? Um grito de que o cara não vai largar o osso. Não sei o que o Cliff vai comentar. Eu vou mandar as notícias aqui, cara. Eu já dei minha opinião a respeito de tudo isso daí. Já como eu disse, acho que houve sim essa flexibilização. Concordo com o Hitomi, talvez o que está acontecendo aí pode ser sim muito da indignação da galera, mas nada tira da minha cabeça essa ideia de que houve sim uma flexibilização para que acontecesse. Vamos lá. Notícias. Notícias, Hitomi, vamos lá. Primeira notícia aqui, ó. Peraí, calma que tava engraçado aqui em cima. Aqui, ó, vamos lá. Polícia prende terroristas bolsonaristas no Palácio do Planalto, cara. Eu amo jornalista porque é isso, né, cara? Os caras são bem imparciais, né? Eles não escolhem um lado. E a gente consegue ver. Cara, eu tinha visto uma que era bem mais engraçada, cara. Era tipo assim. Bolsonaristas. Cadê? Não, enquanto você vai procurando aí, eu vou falando. É que os caras mudam. Aqui, ó. Polícia prende terrorista bolsonaristas no Palácio do Planalto. Outra. Vamos mandar essa aqui que é braba, ó. Aqui não é bem notícia. Aqui é o Twitter, cara. Que é a esgotosfera da internet, cara. É muito bom. Peraí que saiu essa bosta. Lili, eu estou dando muita sorte hoje do que vocês estão falando. Eu queria ler os tweets aqui que tava não, engraçado. Olha só, enquanto isso, olha só como é que jornalista é a escória da humanidade, achei. Velho. Peraí.
Porra, você... Não, vai falando aqui que tá difícil. olha Tá difícil, só, tá difícil. vamos lá. É que o bagulho tá fogo aqui. É que vamos lá, igual por exemplo, cara, quando o pessoal tomou o Planalto em 2013 para reclamar dos 20 centavos, tá certo que uma coisa que o pessoal não pensa é que por mais que dali surgiu a nova direita, aquelas manifestações originalmente eram de esquerda, coisa que o pessoal não sabe muito. Mas olha só, quando o pessoal tomou lá o Congresso e ficou puto por causa dos 20 centavos, não existia terrorismo, né? E a segunda coisa, o que o jornalista chama de terrorismo é algum ato que realmente imponha medo, ameaça ao status quo, vamos assim dizer. E, cara, se dependesse desse pessoal, cara, atos, vamos dizer assim, terroristas ou qualquer outro adjetivo que eles imputem nos manifestantes, é sempre o que vai realmente por talvez mudar o jogo, entendeu? Se dependesse desses caras, o manifestante iria ficar só na beirada da Paulista domingo, assim, por algumas horinhas, trocando ideia e falando, ah, estamos aqui protestando pela democracia, não sei o quê. Enfim, é isso e não dá pra confiar em jornalista porque os caras são escória. Mas é isso aí mesmo, pô. Infelizmente os caras, eles são bem, como eu acabei de falar, mano, eles são completamente parciais, você pode ver, imparciais, perdão, eles são imparciais, eles não têm lados, eles dão opiniões completamente neutras e você consegue confiar completamente naquilo que eles estão dizendo, cara. Não é nada comparado ali. Eu queria ler o Twitter aqui que eu tinha visto, mano, era uma galera que ia ser engraçada de estar no vídeo. Aqui, achei. Ó. Primeiro Twitter aqui do nosso querido Emmanuel Macron, cara. É claro, né? O dono do Brasil tinha que abrir a boca. Claro. O cara ainda fez o favor de escrever em português. Cara, olha como ele é bonzinho. A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas. O presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França. Ai, meu Deus. Vamos lá, agora vamos ouvir ele, né? O nosso atual presidente da República. Peraí. Antes disso, tem o tweet da Casa Branca, velho. Que ele falou que a violência não vai exercer a democracia, não vai vencer, né? Então é o seguinte, tipo, os governos mundiais que são realmente quem manda no Brasil já tá se manifestando, velho. E o que eu fico maluco, velho, é que teve cara que se diz nacionalista e votou no Lula, falando que ele era realmente um nacionalista, patriota de verdade, enquanto o cara ele já abriu as pernas, meio que sem o pessoal saber pros governo exterior, né? Então, sim, cara. Você via por aí que, tipo assim, o Bolsonaro ele cortou relações com muitos governos, e a mídia, obviamente, vendo isso da pior forma possível. Mas quando você vai ver as propostas que essa galera tem, cara, são propostas completamente invasivas, cara. Pessoas literalmente comprando o nosso país, entendeu? Então, o cara que se diz nacionalista e abraça uma ideia dessa, ele é no mínimo idiota. Continuando. Agora vamos pro nosso presidente. Vamos lá, presidente. Dá a sua opinião aí. Vocês devem ter acompanhado a barbárie em Brasília. Não, imita ele, cara. Companheiros e companheiras. Peraí. Minha imitação de Lula é razoável. Vocês devem ter acompanhado hoje a barbárie no Brasília. Aquelas pessoas que chamamos de fascistas. O que há de mais abominável na política? Invadiram a sede do Palácio do Congresso. Achamos que houve falta de segurança, companheiros. É aquela opinião completamente previsível. Primeiramente, fascismo sempre tem que estar em tudo que os caras vão falar. Eu acho que, tipo, essa palavra é tão usada que daqui a 2 dias ninguém vai saber mais o significado original dela. Não, ninguém sabe. E mais. Obviamente, sim. E obviamente falar também a respeito da segurança, né? Que é o ponto que eu tava conversando agora há pouco aí. Achamos que houve falta de segurança. Vocês acham que houve falta de segurança? Sério mesmo? Aí, ó, é aquele negócio, cara, eles vão usar esse artigo da... Ouvinte, vocês vão estar ouvindo isso aqui no futuro, pode confirmar, mano. Eles vão falar da polícia, cara, vão falar da polícia, é o que eles vão falar. E o último, cara, do Frouxo Moro, mano, também conhecido como Sérgio Moro. Protestos têm que ser pacíficos, né? Invasões de prédios públicos e depredações não são respostas
A posição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições. Ai, ai. Os invasores precisam ser retirados dos prédios públicos antes que a situação se agrave. É isso aí. Cara, então, opiniões completamente previsíveis e do que você tá falando, cara. Cara, vamos lá. O Lula, ele se mostrou um pouquinho abatido quando ele tava comentando sobre o caso. Então, cara, fato é que isso causou impacto. E eu acho que a gente já falou o que tinha pra falar, mas eu gostaria da sua opinião do que você acha que vai acontecer agora. Tipo, o que você acha que vem daqui pra frente? Cara, eu acho que. Vamos lá, eu vou usar uma coisa bem engraçada. Engraçada pra dizer o. Pegar leve, né? Já assistiram aqui? Não, eu espero que não. Eu também não. Mas a gente sabe que existe. Você ouvinte, você sabe que existe. Já, aquele pornô onde vem uma mina com um cintaralho do tamanho de uma espada e enfia no rabo de um cara. É isso que vai acontecer com a população brasileira. Cara, o que eu acho que vai acontecer, falando de forma precisa? Cara, infelizmente, como falou, pode ser que tenha a parte boa disso aí, como falou, seja um cara realmente que resolva as coisas. Eu acho que é isso que falta para a direita. Mas não é certo. Agora a parte ruim é certa que vai acontecer. Como falou, cara, mas a censura e o autoritarismo que, como eu falei, eu já acho que ia acontecer sem razão, vai ter uma razão e vai acontecer mais rápida. E vamos lá, eu tô vendo que alguns dias já tem gente paralisando na Paulista, tem caminhoneiro voltando a parar de fazer entrega. Então é o seguinte, eu acho que esses movimentos vão ganhar força e o bolsonarismo eu acho que ele tá morrendo. Isso é uma coisa boa, como falou, porque isso dá margem para os caras realmente agirem. E é difícil dizer, mas como falou, no melhor dos cenários aparece um cara que realmente vai peitar esses caras, mas eu também concordo com você que infelizmente as coisas vão piorar, só que de forma mais acelerada. Cara, eu não discordo que esse cara vai existir. Tipo assim, de verdade, eu realmente imagino que futuramente a direita possa ter um líder mais capaz, eu diria até que realmente capaz de representar a direita no país. Só que eu sou uma pessoa que já decidi, cara, eu já observei. Se for seguir o que já está implantado, cara, não vai dar certo. Essa é a verdade. Não vai dar certo. Infelizmente o mundo todo ele gira em torno desse sistema de democracia, então dificilmente as coisas vão mudar, e por conta desse pensamento eu digo pra vocês que pode ser o cara mais da hora que tem, mano, o cara mais decidido a fazer mudança, cara. Se for baseado nesse sistema, ele não vai conseguir governar. Essa é a minha opinião. Bom, pra mim ainda acho que os caras só não vai dar certo se eles voltarem para aquela bruxidão que tava no antigo governo. Ó, notícia aqui urgente: o governo do Chile coloca forças especiais de prontidão para se deslocar até Brasília, caso seja solicitado pelo governo brasileiro. O presidente do país fala a necessidade de garantir o governo democrático. Cara, o que eu fico maluco, velho, é que teve realmente cara que deixou, cara, que realmente votou no Lula com essa desculpa de que o cara não era entreguista, velho. Inacreditável. Mas, enfim, vou concordar Impressionante, contigo de cara. que as coisas vão piorar. Impressionante, velho. É isso que eu falo. Só isso que eu vou falar hoje. Impressionante. Foi top, cara. Um podcast um pouquinho Foi, mais foi. rápido. Esse vai ser o fora da linha, mais fora da linha de todos, porque vai ser um dos mais curtos. Exato, mas foi preciso, a gente não estendeu muito. Ouvinte, aqui no Isso e-mail, aí. aqui na descrição vai estar o nosso e-mail. Daí você manda a história aí se você tava lá no Planalto lá e se foi você que defecou no escritório do Xandão, que a gente vai ler aqui, qualquer coisa que vocês mandarem a gente vai estar falando aqui ao vivaço. E por hoje é só. Meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí. Forte abraço a todos. Arrivederci.